Show de bola! Boa noite, meus queridos. Boa tarde, independente do horário que você esteja assistindo. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, aqui é o professor Daniel Sena. E hoje quero tratar de um tema extremamente importante, relevante e que tem tirado o sono de muitos concurseiros em todo o Brasil, que é a mais recente reforma administrativa. Basicamente, nós vamos fazer uma análise aqui dos principais pontos dessa proposta de emenda constitucional encaminhada aí pelo presidente da República na semana passada para o Congresso Nacional avaliar e transformá-la aí em uma emenda constitucional, tá? Essa é a PEC 32 de 2020, essa é a numeração que ela recebeu e nós vamos acompanhar a evolução dela ao longo do seu período de tramitação, mas como já está sendo debatido constantemente aí nas redes sociais, em todo esse universo de concurseiros, ela traz pontos muito sensíveis e pontos perigosos que têm alertado aí os concurseiros, e não só os concurseiros, mas a própria comunidade jurídica como um todo no Brasil, acerca da possibilidade de alguns excessos serem cometidos a partir das mudanças que devem ser implementadas caso essa PEC seja transformada em uma emenda constitucional, tá? Então, se você passou aqui agora no meu canal e está se deparando com este vídeo, esse é o teor do tema que nós vamos trabalhar agora, tá? Basicamente, eu vou analisar 11 pontos da PEC que são relevantes para mim, como professor de Direito Constitucional, e para você como concurseiro, para você saber o que pode acontecer na tua vida, principalmente para aqueles que não passaram em concurso público ainda e almejam um cargo público no Brasil. Feita essa análise constitucional, que é o que nós vamos fazer aqui agora, depois eu vou trazer algumas considerações de cunho motivacional para mostrar para você qual caminho você deve seguir e o que você deve esperar de tudo isso que está acontecendo e dessa mudança, como essa mudança poderá afetar a tua vida de fato, tá? Então, nós vamos ter basicamente esses dois pontos que eu quero abordar com vocês acerca da reforma administrativa. No ano passado, 2019, eu já tinha gravado um vídeo aqui no meu canal do YouTube sobre reforma administrativa e o que eu vou falar hoje, pela primeira vez, nós temos um elemento concreto para analisar. Em 2019, só tínhamos aí a intenção do governo federal em aprovar uma reforma administrativa através da propositura de uma PEC, mas agora ela foi materializada, né? Então, nós vamos analisar esses dispositivos, vendo aquilo que é mais relevante, aquilo que você tem que ter o cuidado e explicar para vocês o que de fato vai acontecer caso essa PEC seja transformada em uma emenda constitucional, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, já convido você para se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem um linkzinho onde você, acho que é aqui, né? Aqui embaixo, clica aqui, se inscreve no canal para você ajudar o meu trabalho a alcançar mais pessoas. É um trabalho feito com muito amor, muito carinho pela sua vida, para ajudar você realmente a melhorar a sua vida, melhorar a sua jornada, melhorar os seus estudos para concurso público, né? E compartilha esse vídeo, cara, nos seus grupos de WhatsApp, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, faz um print numa parte que você curtir desse vídeo ali, me marca lá no Instagram, que vai ser muito legal para poder interagir com você através das redes sociais. E um último detalhe aqui antes da gente começar a análise. A reforma administrativa, eu não vou falar de tudo que está nessa PEC, tá? Até porque tem outros elementos que estão na PEC lá que vão dar que vão viabilizar esses elementos que eu quero compartilhar com vocês. O nosso foco aqui vai ser analisar aquilo que é mais relevante para a sua vida de concurseiro, tudo bem? E como a sua vida, caso você passe no concurso público hoje, como é que ela vai ser afetada com base nessa PEC. Portanto, se você quiser ter acesso ao texto integral da proposta de emenda constitucional número 32 de 2020, que traz a reforma administrativa apresentada semana passada pelo presidente da República ao Congresso Nacional, eu deixei uma cópia integral aqui no link do meu Telegram. Então, na descrição desse vídeo, você vai ver lá um linkzinho do meu canal do Telegram. Clica lá e você vai acessar dos últimos posts que eu fiz lá, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, tá? Mas vai procurando, ele vai estar lá no dia 7 de setembro, que é o dia de hoje, o dia da independência do Brasil. Procura lá que você vai achar esse texto integral da PEC, para que você possa, inclusive, lê-lo e debatê-lo. E, junto com o texto da PEC que foi apresentada, tem as razões da PEC.
que é muito bacana para você ler e entender o que está por trás da mentalidade dos caras que propuseram isso aqui, velho, entendeu? Então, para você não ficar sendo pego de surpresa, sendo vendido. Principalmente porque o que eu tenho percebido é que ninguém está discutindo todo dia sobre a PEC da reforma administrativa sem saber o que está escrito na PEC, sem ter lido. E aí muita gente está falando coisa, cara, que tipo, não é bem assim não. E um pouco do meu objetivo hoje é trazer para você uma leitura mais precisa dos institutos e dos elementos que foram compartilhados nessa proposta de emenda constitucional. Tá bom? Espero que você curta. Vamos lá começar a nossa brincadeira aqui. Deixa eu só... Peraí. Aí, show de bola. Então, fazendo uma breve introdução dessa reforma administrativa, acho que vale a pena nós relembrarmos que esta é uma das propostas do plano de governo do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, antes dele ser eleito. Então, é importante nós ressaltarmos isso, porque existem vários grupos, mesmo no universo de concurso público, empresas, concurseiros, que defendiam a proposta do governo Bolsonaro, e eu sempre fiquei na dúvida assim, velho, esse cara está defendendo ou porque ele não está entendendo o que está rolando, o que o cara está propondo, ou porque ele tem uma identidade com os valores do Bolsonaro, ou porque ele tem algum interesse pessoal na aprovação de todas as reformas que o Bolsonaro vai propor quando ele for eleito presidente. Então, eu sempre pensei, cara, é um desses três grupos aqui, né? E o que eu percebo hoje, principalmente com a revolta da galera que está indignada com a proposta da reforma administrativa, é que uma grande parte dos concurseiros literalmente não entendeu a proposta do governo, o que é perigoso. E é muito importante que você faça essa reflexão interna para falar, peraí, velho, se eu não entendi e voltei no cara, porra, eu não posso cometer uma cagada dessa de novo se esse cara está cometendo algo que eu acho que não é legal, que não é certo. Sendo que isso aqui foi uma proposta e uma medida que ele havia anunciado previamente que ele faria. Assim como todas as outras reformas que ele está propondo, como a reforma da Previdência, a reforma administrativa, e temos outras reformas que deverão vir logo em seguida. Tá? Então, aqui nós não temos nenhuma novidade no que tange ao plano do atual governo federal. Tá? Ele está cumprindo aquilo que ele havia previsto e que ele faria. Até demorou um pouco mais de quando ele achou que iria fazer. Então, o tema, por ser um tema sensível, ele foi apresentado só agora, em 2020, ou seja, nós estamos aí no segundo ano do mandato, então ele até demorou mais do que eu imaginei que ele fosse demorar para apresentar a reforma administrativa. Mas enfim, ele apresentou, tá? E ele apresentou e ela se transforma então nessa PEC número 32 de 2020. Aqui uma segunda consideração que eu quero fazer para você. Então a primeira foi posicionando você acerca da coerência dessa reforma com a proposta do plano de governo do presidente da República antes dele ser eleito. Tá? O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é o seguinte: ele, o presidente da República, é um dos legitimados a propor emendas à Constituição, mas não é ele que decide se isso aqui vai ser aprovado ou não. Por quê? Porque ela depende de uma aprovação do Congresso Nacional. As emendas constitucionais, elas são aprovadas pelo Congresso Nacional mediante um quórum de votação muito mais rigoroso e um sistema muito mais delicado para aprová-la. Então não é qualquer coisa que se transforma em emenda no Brasil, tá? Isso se dá pelo fato da nossa Constituição, ela tem uma característica de ser rígida, e a forma como ela é alterada, no caso através de emenda constitucional, ela é uma alteração diferente de uma aprovação de lei, tá? Por que eu estou falando isso para você? Porque antes que você despiroque e ache que tudo está perdido, e que amanhã o mundo vai acabar, e que amanhã não tem mais estabilidade, e que os concursos públicos não fazem mais sentido para a sua vida, lembre-se que a PEC foi apresentada agora e que ela vai passar para um processo legislativo de emenda. Quem já assistiu minha aula de processo legislativo da emenda constitucional sabe que ela precisa ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, tá? Em cada casa, ela vai ter que ser aprovada em 2 turnos de votação.
E em cada turno de votação, ela precisa do voto de 3/5 dos membros. Ou seja, não é fácil e não será fácil aprovar essa PEC. É uma PEC que provavelmente vai ser muito debatida no Congresso Nacional, até porque existem muitos representantes no Congresso Nacional de classe de servidores e de futuros servidores públicos do nosso país. Então, eu não acredito numa aprovação dessa PEC no curto espaço de tempo. A exemplo das outras que já foram apresentadas e que contêm temas sensíveis, e historicamente um tema sensível como esse demora algum tempo para ser aprovado. Nós temos ainda um agravante no Brasil hoje, nós estamos agora 7 de setembro de 2020, no meio de uma pandemia. Então nós temos um agravante hoje no Brasil em que todos os poderes de forma direta ou indireta estão envolvidos com as soluções desse momento de pandemia, que está trazendo vários outros efeitos em cascata, como por exemplo a crise econômica que o Brasil está entrando e está vivendo neste momento. Portanto, eu acredito que essa PEC demore um pouco a ser aprovada. Eu não sou profeta, não sou adivinho do futuro, muito menos sou parlamentar e tenho alguma informação privilegiada de quando ela vai ser aprovada. Mas, olhando o teor de sensibilidade deste tema, eu acredito que nós tenhamos essa PEC aprovada do segundo semestre de 2021 para frente. Talvez de uma forma mais otimista, 2022, tá? Então, não é um problema para você parar de dormir hoje à noite. Tipo, não vou estudar mais para concurso, porque isso aqui não serve mais para mim, porque eles vão acabar com o serviço público no Brasil. Calma. Então, existe um tempo até ela ser aprovada, e um dos pontos que nós vamos tratar aqui hoje na nossa análise é que a própria emenda, a própria proposta de emenda já traz no seu teor a retirada dos atuais servidores públicos dessa reforma. Então, os atuais servidores públicos que já são servidores hoje, já são concursados, eles não serão afetados tão drasticamente como os futuros servidores, caso essa PEC seja aprovada na sua integralidade. Tá? Então, esse é um segundo ponto que eu quero abordar antes de analisar a PEC, é que você não pode esquecer que aqui tem uma proposta de emenda que vai tramitar no Congresso e que ela vai demorar um tempo para ser aprovada em todas essas fases do seu processo legislativo. Tudo bem? Esse é o segundo ponto que eu quero falar para você antes de nós começarmos. Terceiro ponto que eu quero falar para você. Meu brother, nós temos hoje um dos ambientes mais conturbados na relação entre o Poder Executivo e o Legislativo nos últimos anos do Estado Democrático de Direito, desde 88. Né? Então, nós temos uma relação hoje de crise constante entre Executivo e Legislativo. Só para salientar, este atual presidente da República, Jair Bolsonaro, foi o presidente que sofreu mais derrubadas de veto na história desde 88, desde que nós estamos na Constituição Federal de 88, nesse atual Estado Constitucional. Ou seja, dificilmente esta PEC vai passar do jeito que ela está. Esse é outro ponto que a gente pode concluir também, antes de começar a analisar ela. Dificilmente essa PEC vai ser aprovada do jeito que ela está. Eu até acredito que muita coisa que está aqui vai passar, porque existe um alinhamento, um discurso ideológico por trás disso que conseguiu convencer uma boa parte dos brasileiros de que seria bom. Então eu acredito que boa parte dessa PEC aqui vai ser aprovada. Mas o Congresso jamais deixará de colocar o dedinho na ferida. Jamais. A Câmara não deixará de colocar as suas emendas. O Senado não deixará de colocar suas alterações também, de forma que o que vocês estão vendo aqui agora é simplesmente a proposta inicial. Né? Não tem nada que garanta que seja exatamente esse texto a ser aprovado. Tá bom? Então, por que eu estou trazendo esse contexto inicial para você antes de nós analisarmos os 11 principais pontos da PEC, que é o que eu quero fazer com você nesse vídeo aqui? É para você sair um pouco desse inconsciente coletivo que se instalou no meio dos concurseiros, de que é o fim do mundo para os concurseiros, de que agora fudeu tudo, de que não faz mais sentido estudar para concurso, que está desmotivado, que não sabe o que vai fazer da vida. Se você algum dia pensou em passar em concurso público, a primeira coisa que eu quero convidar você a fazer é sair dessa bolha que vai destruir o seu sonho. E eu falo isso porque eu já estive no seu lugar.
Eu já estudei para concurso e já passei por inúmeras reformas enquanto servidor, enquanto concurseiro, que mudaram a carreira que eu trabalhava, que mudaram as regras que eu estava sujeito e, cara, a vida continuou. E eu continuei servidor e por 20 anos servi a administração pública com muito orgulho e valeu muito a pena. Então, antes de você tomar uma decisão precipitada de não estudar para concurso público, eu quero que você pense nessas variáveis que eu trouxe para você. Estamos diante de uma PEC, essa PEC vai demorar e ela provavelmente não será aprovada com o inteiro teor com que ela foi proposta, tá? Então, feitas essas considerações, e só um último, né? O primeiro ponto que eu falei, não se esqueça disso, não se esqueça dessa proposta. Se você está indignado e você foi eleitor do presidente Jair Bolsonaro, porque você acreditou que ele faria algo diferente e ele está fazendo isso, e você está indignado com ele, não se esqueça deste ato, porque este ato ele é norteador da sua próxima decisão de eleição, nas próximas eleições que nós vamos viver. Se você não está curtindo isso, não vote nele da próxima vez. Agora, Daniel, curti pra caraca, eu sou servidor público, eu acho que isso aqui é extremamente importante. Então, continue votando, continue apoiando, porque ele está de acordo com aquilo que você espera dele. Beleza? Então, é muito importante você se posicionar com clareza, não cego, não bitolado. Nós estamos vivendo um momento agora que as pessoas estão perdendo um pouco a sua racionalidade. E elas, em defesa de uma ideologia, elas estão ignorando os fatos. E a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho fatos aqui agora e a gente vai trabalhar em cima deles. Quais são os fatos? Eu tenho uma proposta de emenda que foi protocolada na Câmara dos Deputados semana passada. E ela agora vai passar por um trâmite de transformação em emenda. Esse é o fato que nós vamos analisar. Não vamos trabalhar aqui com hipóteses imaginárias. Nós vamos trabalhar apenas com os fatos que estão hoje diante de nós e que poderão transformar as nossas vidas. Falo nossas vidas, apesar de não ser mais servidor, mas eu trabalho ajudando pessoas a passarem em concurso público. Então vai transformar a minha vida. Segundo, vai transformar a sua, caso você estude, passe no concurso público no futuro. Terceiro, vai mudar a minha vida enquanto cidadão. Porque enquanto cidadão, a segurança jurídica que eu tenho sendo cidadão é de saber que o servidor público ele pode trabalhar e exercer o seu papel como agente público sem medo de interferências de natureza política. Então, esta garantia que eu já vivi como servidor e que eu sei que é importante para o Estado Democrático de Direito, eu também não gostaria que ela simplesmente fosse extirpada do ordenamento jurídico brasileiro, pois eu considero ela essencial para a manutenção aí do Estado Democrático de Direito e de todos os elementos que são extremamente importantes para o nosso país. Tá? Então, tudo isso aqui foi uma breve introdução para a gente começar agora a nossa análise. Eu não tenho pressa em terminar a análise desse texto. Se você tem pressa para ver esse conteúdo e não tem paciência para ver o conteúdo que diz respeito ao seu sonho, velho, você não devia nem ter começado a sonhar isso. Vai fazer outra coisa da tua vida. Porque concurso público não é para pessoas fracas como você. Agora, se você realmente está muito afim de saber o que te aguarda, o que está rolando e como isso pode interferir na sua vida, fica comigo até o final. Como eu disse para você, eu não tenho pressa para terminar. Eu vou fazer a análise daquilo que eu me propus. São 11 pontos principais, 11 pontos fundamentais para que almejam um cargo público que poderão afetar a sua vida de alguma forma, tá? Só mais um detalhezinho antes da gente analisar. Pelo amor de Deus, tem neguinho já mandando assim para mim. Daniel, já posso começar a estudar isso? Não faça isso, filho. Começar a estudar o quê? Nós temos uma proposta de emenda, não tem nada. Isso não existe no mundo jurídico para você. É apenas uma discussão que se inicia na Casa Legislativa. Então, nada de ficar gastando o teu tempo estudando essa porra. Este vídeo você assistiu uma vez e entendeu o que está rolando. Ponto. Se gostou, vai deixar o teu like. Se não gostou, deixa o teu dislike. E se quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida, deixa nos comentários. Só responderei as dúvidas que não forem respondidas no vídeo. Porque sempre tem o concurseiro preguiçoso, malandro, que faz a pergunta e já respondeu aqui. Então, porra, assiste o negócio até o final e você tirará todas as suas dúvidas. E aí, se curtir, se achar massa,
deixa seu like e compartilha para a gente levar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis no Brasil a título de esclarecimento. Então vamos lá. Primeiro ponto fundamental que nós tivemos aí como proposta da PEC é uma alteração no rol de princípios expressos que regem a administração pública. Ao longo de toda a nossa exposição, eu vou sempre colocar esse quadrinho aqui com o texto atual e o texto da nova redação, a nova proposta, para a gente ver exatamente o que o presidente propôs como mudança para todos nós, tá bom? Então, aqui nós temos uma ampliação dos princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal, o famoso LIMP, né? O famoso LIMP é o texto atual, LIMP. Então, para quem é concurseiro aí, se preparem, porque se for aprovado o caput do 37, nós teremos um aumento desses princípios expressos. E quais são os princípios que vão ser ampliados? Imparcialidade é um novo princípio. Então, além dos 5 que já existem, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós teremos a ampliação, a inclusão de novos princípios que regem a administração pública. Imparcialidade, eu até fiz um comentário no Twitter hoje à tarde, que eu não consigo entender a real necessidade de imparcialidade quando eu já tenho impessoalidade. Mas, na exposição de motivos que o Poder Executivo fez, ele justifica as razões de cada um deles aqui. Por isso, mais uma vez, convido você a baixar o texto integral da PEC junto com a exposição de motivos, que está aqui no meu link do Telegram, está na descrição do vídeo aqui embaixo. Tá? Então, imparcialidade vai ser um novo princípio, transparência, inovação. Veja que ele está trazendo aqui esse viés um viés mais liberal para dentro da administração pública, com uma grande influência daquilo que já é praticado hoje na iniciativa privada. Essa é a perspectiva dessas alterações, tá? Então, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e subsidiariedade. Especificamente sobre a subsidiariedade, eu queria deixar um comentário interessante. Na exposição de motivos da PEC, ele deixa claro que o grande objetivo é o Estado agir de forma subsidiária à ação da própria sociedade. Olha que interessante. Essa é a razão desse princípio. Ou seja, dentro da proposta liberal do atual governo federal que nós temos hoje no Brasil, existe no cerne dessa proposta o enxugamento da máquina administrativa. O que é muito perigoso, porque nós temos modelos no mundo que tem um Estado enxuto que não funciona e temos modelos no mundo que tem um Estado robusto que funciona. Então, é muito complicado achar que só isso vai resolver o problema. Mas, enfim, é o teor dessa proposta aqui. Então, nesse princípio de subsidiariedade, ele está querendo dizer, e essa é a intenção, de que a ação do Estado ela deve ser subsidiária só quando os entes privados, quando a própria sociedade não conseguir efetivamente resolver a parada, é que o Estado vai entrar. Então o Estado vai ter um papel diminuto nessas relações sociais, ao invés do que existe hoje. Hoje o Estado tem um papel muito relevante nas relações sociais, tanto numa perspectiva de garantia, quanto também na prestação de serviço. Com esse princípio da subsidiariedade, existe uma tendência de enxugar mais a máquina administrativa para o Estado deixar de fazer tantas coisas e deixar a sociedade ser regida pelo seu próprio movimento. Essa é uma característica muito genuína do liberalismo no mundo e que tem tudo a ver com todo o discurso ideológico e religioso que é capitaneado hoje no âmbito do governo federal. Então, se vocês analisarem tanto na política que foi adotada para a contenção do coronavírus, quanto nas outras políticas que têm sido adotadas, e aí nós temos a ministra Damares como uma das grandes protagonistas junto com o ministro Paulo Guedes, é no sentido de que fortalecimento da família, porque ao fortalecer a família, o Estado tem menos preocupações em formar e educar as pessoas. Então, todo o trabalho está sendo no sentido de vamos fortalecer a família para que a família arque o máximo possível com a responsabilidade de educação das pessoas. E o Estado passa a agir de forma subsidiária. Então, tudo muito alinhado com a filosofia
já adotada de forma muito clara pelo atual governo federal. E é interessante porque eu jamais imaginaria que os caras fossem propor uma PEC para trazer esse contexto da subsidiariedade, mas eles colocaram aí. Então, essa é a primeira grande alteração promovida aí pela reforma administrativa. Segunda alteração. Aqui, velho, aqui é animal, cara. Aqui a alteração é animal. Olha só. Foram reestruturados os chamados vínculos jurídicos com o Estado. Tá? Essa alteração é fruto aí do inciso 1 do artigo 37. Então, ao invés do texto que nós temos atualmente hoje, né? Cargos, empregos e funções, então isso aqui, ó, ao invés disso aqui, nós temos agora, na nova redação, caso a PEC seja aprovada, os cargos, os vínculos e os empregos públicos. Então, criou-se aqui uma nova modalidade, que é o chamado vínculo. Vínculo jurídico com o Estado. Tá? Esse vínculo jurídico com o Estado, ele ressignifica toda a estrutura de vínculos onde as pessoas trabalham para o Estado. Eu achei muito interessante isso aqui e talvez esse seja um dos pontos mais importantes da reforma administrativa e que tende a afetar mais profundamente a sua vida como concurseiro e a própria estrutura do Estado. Basicamente, foram criados 5 vínculos jurídicos com o Estado. Então, se a PEC for aprovada, nós teremos 5 vínculos jurídicos com o Estado. Quais são eles? Primeiro, um vínculo de experiência. Daqui a pouco nós vamos ver o texto aqui. Todo mundo que fizer o concurso para ocupar um cargo público vai passar por um período de experiência. Tá? Isso no caso dos cargos que são atualmente os cargos públicos de provimento efetivo. Que nós vamos ver aqui que deixará de existir o cargo público de provimento efetivo e nós teremos outra classificação. Tá? Então, primeiro vínculo de experiência. O curioso é que esse vínculo de experiência, ele é etapa do concurso. Ou seja, o cara vai começar a trabalhar para a administração pública, vai ficar durante o período de vínculo de experiência lá, sendo testado pela administração pública para ver se ele tem capacidade para exercer aquele cargo ou não. É um substituto do estágio probatório, com um pequeno detalhe que é mais oneroso para quem ocupar o cargo. Qual que é o detalhe? No estágio probatório, o servidor já está empossado, ele já tem vínculo jurídico com a administração pública. Ok? Nesse vínculo de experiência, não. Nesse vínculo de experiência, o cara vai cumprir o período de experiência de 1 ano ou de 2 anos, dependendo do tipo de vínculo, que nós vamos ver daqui a pouco. E, após o vínculo de experiência, se ele tiver um desempenho satisfatório, ele será efetivado para um dos vínculos que nós vamos ver aqui. Então, esse vínculo de experiência ele é um substituto para o estágio probatório, mas sem o vínculo que o estágio probatório já permitia que o servidor tivesse, que era o vínculo de permanência com a administração pública. Tá? Então, mudou-se aqui um pouco essa natureza através da criação desse vínculo de experiência. O segundo vínculo que ele traz dentro da PEC é o vínculo por prazo determinado. O vínculo por prazo determinado é uma melhora daquela contratação temporária ou contrato por prazo determinado que nós já tínhamos na Constituição, quer dizer, nós já temos na Constituição Federal de 88, depois que ela foi emendada também outras vezes. Tá? Então, é o contrato por prazo determinado da forma como vocês conhecem, que vai ser utilizado aqui em situações de necessidade temporária, calamidade, emergência, no caso de paralisação de atividades essenciais, ou mesmo de acúmulos transitórios de serviço, né? Atividades de caráter temporário, ou então atividades sob demanda. Então, já é o tipo de trabalho utilizado de forma comum, por exemplo, pelo IBGE para fazer o censo. Ou então, por agentes de saúde, quando você tem períodos de epidemia, como é que nós estamos vivendo agora no Brasil de pandemia? Tá? Então, vai servir para isso aí. Okay? É uma contratação prazo determinado, com prazo definido, prazo certo, acabou o contrato, o cara sai sem nenhum direito de vínculo de permanência com o Estado. Tá bom? Terceiro vínculo jurídico que se cria com esta PEC é o vínculo por prazo indeterminado. Queridos, aqui eu preciso falar desses dois juntos, tá?
vínculo por prazo determinado e o vínculo de atividade típica de Estado. Tá? Cara, esses dois aqui, prazo indeterminado e atividade típica de Estado, são a conversão daquilo que nós temos hoje de cargo provimento efetivo. Então, basicamente, esses dois formarão o grosso daquilo que nós chamamos de cargo efetivo. Com uma pequena diferença. As regras para o cargo de prazo indeterminado são diferentes das regras para o cargo com atribuições típicas de Estado. Tá bom? De forma que uma das grandes preocupações dos concurseiros estão exatamente na garantia da estabilidade. O cargo de prazo indeterminado, ele deixa de gozar da estabilidade. E o cargo com função típica de Estado gozará de uma estabilidade. Tá? Então, essa é uma diferença que depois nós vamos trabalhar, porque eu estou analisando cada um deles aqui. Uma pergunta que muitos têm feito na internet, e eu estou vendo os debates, a galera está fazendo muito debate sem sequer ter lido a emenda. E, portanto, fazem debates cegos. O que é um debate cego? É aquele debate inflamado, apaixonado, sem o cara saber na propriedade o que a proposta está querendo dizer. E aí eu recomendo mais uma vez, baixe aqui, está no meu canal do Telegram, o texto da PEC, para você ler ela, porque eu acho que vale a pena. Tá? Esse vínculo por prazo indeterminado e o vínculo de atividade típica de Estado, eles vão ter uma diferença de quais atividades atualmente desenvolvidas na administração pública vão ser ocupadas por um ou por outro. Tá? Mas, em linhas gerais, isso é possível se perceber da própria exposição de motivos que está na proposta da emenda constitucional, é possível perceber qual que é a intenção do presidente ao propor isso aqui. Tá? Então, o vínculo por prazo indeterminado, ele vai abarcar todas aquelas atividades do Estado que são atividades contínuas, mas que não sejam atividades típicas do Estado. Uma forma de dizer atividade meia do Estado, atividade meio do Estado. Tá? Geralmente, essas atividades são atividades de ordem técnica, de ordem administrativa ou especializadas, que podem envolver ali um maior contingente de pessoas. Essa é um conceito que a própria exposição de motivos da PEC traz, tá bom? Esse seria um prazo indeterminado. Esse cara não vai ter estabilidade, tá bom? Atividades típicas de Estado são aquelas atividades que estão relacionadas com o poder de império do Estado, que é aquela função primordial do Estado, aquela função típica do Estado, principalmente aquelas que revelam o poder extroverso do Estado, que é aquele poder que o Estado tem de impor unilateralmente a sua vontade. Em que tipo de atividade a gente vê essa função que, teoricamente, é considerada aqui como atividade típica de Estado? Atividades de fiscalização, de polícia. Então, muito provavelmente, as atividades de polícia serão incluídas aqui nessa atividade típica de Estado, portanto, vai ter estabilidade. Atividades que revelam a essência da funcionalidade do Estado. Atividade tributária, fiscalização ambiental, fiscalização de trânsito. Essas atividades, elas são tipicamente atividades do Estado, onde o Estado exerce esse poder de império. Pronto, essas atividades vão ter prerrogativas e garantias completamente diferentes em razão da própria natureza da atividade, tá? Então, essa é uma diferença, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais aqui sobre o texto constitucional, sobre o texto da PEC, para a gente ver o que vai ser colocado, o que pode vir aí, tá bom? Então, ao contrário do que muita gente está falando, vai acabar a estabilidade. Não, não vai acabar a estabilidade. O que vai acabar é a estabilidade para todo o cargo público, isso vai acabar. A estabilidade será agora uma prerrogativa, se essa PEC for aprovada da forma como está, apenas para este cargo cujo vínculo seja de uma atividade típica do Estado. Tá bom? E por último, os cargos de liderança e assessoramento, que pelo próprio texto da PEC já é possível depreender, que ele vai simplesmente extinguir os cargos em comissão e as funções de confiança. Então, vai acabar com essas duas modalidades que estavam atuando hoje na Constituição Federal e vai substituir
por este cargo de liderança e assessoramento, tá bom? Um detalhe importante. Uma boa parte desses conceitos não estão descritos na PEC. E a própria PEC reserva uma cláusula aqui de reserva legal para regular esses dispositivos. Então, um exemplo é o que é esse cargo com atividade típica de Estado. Esse tipo de atividade não está definido na PEC. Ou seja, nós teremos aqui a PEC, caso ela seja aprovada com esse instituto, uma norma de eficácia limitada, que vai depender de lei dizendo são atividades típicas de Estado. E aí essas atividades vão ter regramento diferente, tá bom? Então, dependerá de lei a definição disso aí. Da mesma forma, dependerá de lei a definição dos critérios para os cargos de liderança e assessoramento, que vão englobar o que nós temos hoje de cargo em comissão e função de confiança, tá? Então esse era um elemento também muito importante que eu queria trabalhar com vocês e que eu acho que não poderia passar desapercebido, porque eu acho que é um dos pontos chaves desta proposta de emenda. E um detalhe aqui que eu acho mais perigoso essa indefinição do que é uma atividade típica do Estado e quais cargos serão considerados de prazo indeterminado, porque a própria PEC não traz, e essa definição vai depender de uma norma infraconstitucional. Essa definição é que me preocupa, porque essa definição vai sujeitar um regramento constitucional para o legislador ordinário. Então isso é preocupante, porque a gente sabe que infelizmente no Brasil, pelo menos nos últimos anos, o Congresso tem funcionado não tanto pensando no interesse público, mas pensando em interesses que são alheios à ordem constitucional. Tanto que nós temos vários procedimentos e processos que ocorrem e que estão hoje acontecendo no Brasil para questionar exatamente a legitimidade dos parlamentares que votam inflados por grandes emendas parlamentares, por dinheiro, por favores, por trocas de cargos em ministérios. Então, o que me preocupa é exatamente isso. Qual que vai ser o preço do parlamentar para ele fazer essa definição de uma norma infraconstitucional? Então, a falta de parâmetro constitucional para o que é atividade típica de Estado e o que vai ser considerado esse cargo por prazo determinado é o que me preocupa, porque vai depender da boa ação do Congresso Nacional. Isso, para mim, é muito preocupante. E a outra preocupação que eu tenho dessa PEC, que também me gera insegurança, é por essa possibilidade de acordo de cooperação entre os entes federativos. A PEC prevê um novo artigo, o artigo 37A, com esse texto aqui, presta atenção. A União, os Estados, o DF e os municípios poderão, na forma de lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Cara, eu acho esse texto extremamente aberto, extremamente perigoso, porque coloca na mão do administrador público o poder de escolher se determinado serviço público vai ser prestado por um servidor que tem vínculo ou através de um acordo de cooperação, que pode, inclusive, ser feito aqui com uma instituição privada. Está aqui, entidade pública ou privada. Tá vendo? Isso é perigoso para mim. Nós sabemos que essas relações entre Estado e instituições privadas, como elas no Brasil não se sujeitam a uma fiscalização rigorosa. E, infelizmente, ocorrem aí os escândalos, mensalões, lavas-jatos da vida, que estão aí para testemunhar a fragilidade desse tipo de abertura e de autonomia para o administrador público decidir como que ele vai fazer isso. Uma ressalva importante que esse artigo 37A traz no texto da PEC é que esse tipo de acordo não pode ser feito quando a atividade for privativa de cargo típico do Estado. Então, a utilização de recursos humanos em trato caput não abrange as atividades privativas de cargo típico de Estado. Ou seja, menos mal. Então vamos imaginar que a atividade policial, como eu assim imagino, pelo menos a sua natureza, ela é uma atividade típica de Estado. Vamos imaginar que uma atividade policial seja considerada pela lei que vai definir isso
como uma lei, como uma atividade privativa de cargo típico de Estado. Portanto, esse tipo de acordo de cooperação não poderá ser feito para exercer uma função de policial. Tá? Então, essa seria a ideia. Isso é bem interessante, considerando aí o cenário prisional do Brasil, que é um cenário que sofre muito em relação a isso. Nós tivemos aí a transformação da carreira dos agentes prisionais e agentes penitenciários do Brasil em policiais. Tá? Entretanto, existem várias parcerias públicos-privadas que administram presídios, administrado pela iniciativa privada. Ou seja, se hoje nós já temos uma situação dessa, imagina aqui. Por isso esse tipo de ressalva é importante conter, pelo menos para preservar essas atividades que são típicas do Estado aí. Vamos ver o que vai dar. Né? Terceiro elemento aqui importante que eu quero compartilhar com você são as formas de investidura nos cargos e vínculos e empregos. Se o inciso 2 mudou, criando aí, o inciso 1 mudou, criando essas três figuras, né, cargo, vínculo e emprego público, então o inciso 2 também acaba mudando do artigo 37, dentro dessa proposta, pois ele vai trazer aqui outras formas de ingresso. Então, presta atenção, porque ele simplesmente reduziu o inciso 2 do artigo 37 a mais de um inciso. Então, olha só, antes, o texto atual da Constituição, que provavelmente, caso a emenda seja aprovada, vai ser mudado e vai se tornar dessa forma. Então, o texto atual diz: a investidura em cargo e emprego público depende de aprovação em concurso, de acordo com a natureza, complexidade, cargo, emprego, forma prevista em lei, ressalvada a nomeação para cargo, comissão, declarado livre de nomeação e livre de exoneração. Tá? Então, essa era a regra que nós temos atual no Brasil e que a nova redação da PEC prevê mudança. Primeira mudança, então. Olha só como é que vai ficar o inciso 2. A investidura em emprego público depende de aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos na forma da lei. Queridos, o que nós temos aqui? Deixa eu pegar o marca-texto e ver que isso fica melhor. Investidura em emprego público. Então, investidura em emprego público continua sendo através de concurso público, do jeitinho que é hoje, não muda nada. Tá? Então, inciso 2 passa a ter essa redação, não muda a regra que já é aplicada hoje. Empregado público, que é aquele que faz concurso público no Brasil, Caixa Econômica, que tem vínculo seletista, esse cara vai continuar entrando através de concurso público. Isso não mudou, beleza? Mas ele trouxe novos incisos para desmembrar o inciso 2. E aí vem o inciso 2A. Vem comigo. A investidura em cargo com vínculo por prazo indeterminado. Então está aqui. Vínculo por prazo indeterminado. Depende, na forma da lei, de aprovação em concurso público. Então, resguardou o concurso público. Beleza? Resguardou o concurso público. Que vai ser de provas ou provas e títulos, beleza, do jeito que já era hoje. Agora vem a novidade. Aqui a novidade. Vou até meter aqui, ó, um vermelhão aqui. Ó. Aqui a novidade. Cumprimento de período de no mínimo 1 ano em vínculo de experiência com desempenho satisfatório. E classificação final dentro do quantitativo previsto do edital do concurso público entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência. Então aqui nós temos um ponto-chave que é extremamente preocupante e já traz de cara uma mudança radical para a vida de quem não entrou na administração pública ainda. Ou seja, o cara que é concurseiro, que não passou em nenhum concurso ainda e está sonhando com esse cargo. Pronto. Lembra que eu falei que o cargo de provimento efetivo, ele se desmembra agora em duas possibilidades? O cargo com vínculo de prazo indeterminado e o cargo que vai desenvolver a atividade que é considerada aí a chamada atividade típica de Estado, tá? Então vai ser esses dois braços. Se o vínculo é de prazo indeterminado, período de mínimo de 1 ano com vínculo de experiência. Então, o cara vai fazer o concurso, ele vai ficar 1 ano com vínculo de experiência e esse vínculo de experiência, que para mim é o ponto mais sensível dessa alteração, ele é parte do concurso. Ou seja, o cara vai cumprir 1 ano de vínculo de experiência e isso não garante que ele será efetivado naquele cargo. Tá bom? Um detalhe, durante este período, pelo menos é o que se depreende desta alínea B e da alínea C, juntamente com a leitura da exposição de motivos feita pelo presidente, o que se depreende aqui da linha B e linha C é que
eles podem, essa é uma margem que esse dispositivo traz, eles podem, por exemplo, chamar mais do que a quantidade de vagas para o vínculo, para o período de experiência. E esse cargo durante esse período vai trabalhar, vai ser remunerado, vai ter todas as garantias lá do vínculo de experiência. Depois de um ano, os melhores classificados no vínculo de experiência serão considerados aprovados e vão ser contratados por prazo indeterminado. Então, é isso que se depende desse dispositivo. Por isso que ele fala, classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público, entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência. É mais ou menos o que ocorre, por exemplo, com o curso de formação de concurso público. É mais ou menos isso. A natureza jurídica é a mesma. Por exemplo, a galera que faz concurso para a Polícia Federal, vai lá e faz curso de formação. Ele não é Polícia Federal ainda, o cara tem que terminar o curso de formação aprovado. Se ele não for aprovado, ele é excluído. Então, esse vínculo de experiência vai trazer este elemento aqui, tá? O que para o concurseiro é muito ruim, considerando que ele vai passar no concurso, vai passar na prova e vai ficar ainda um ano sem saber se ele terá esse vínculo de contrato por prazo indeterminado. Ou vínculo de contrato não, mas esse vínculo por prazo indeterminado, que vai depender da sua aprovação e da sua melhor classificação. Então, acho que essa linha B e a linha C são extremamente temerárias e são uma situação muito pior do que aquela que existe hoje em termos de garantia para os servidores, tá? E aí, veja, ainda estamos desdobrando o inciso 2 do artigo 37 com a proposta de mudança. Então, teríamos ainda o inciso 2b. A investidura em cargo típico de Estado, então aqui é uma regrinha para atividade para o cargo típico de Estado. Depende na forma da lei de aprovação em concurso público, então manteve o concurso público, com as seguintes etapas: beleza, provas e títulos. E aqui, gente, olha a mudança, olha a mudança. A linha B, sensível. Cumprimento do período de no mínimo 2 anos em vínculo de experiência, com desempenho satisfatório. E, mais uma vez, classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados no final do período de vínculo de experiência. Tá? O que nós encontramos então aqui na diferença entre o inciso 2A para o inciso 2B? A diferença do inciso 2A para o inciso 2B está exatamente nessas duas espécies que foram criadas de vínculo. O vínculo de cargo por prazo indeterminado e o vínculo de cargo típico de Estado. Além dessa diferença do período de experiência, o de vínculo indeterminado, o prazo é de 1 ano de experiência. O cargo tipo de Estado, o prazo é de 2 anos de experiência. Tá? Qual que vai ser a terceira diferença que não está aqui, mas nós vamos ver daqui a pouco? Estabilidade. Então, quem tem cargo típico de Estado vai adquirir a estabilidade 1 ano após esse período de experiência, completando os atuais 3 anos de estabilidade. Então, meio que o prazo da estabilidade vai meio que se completar no mesmo período que nós já temos hoje, com a diferença que, para os cargos típicos de Estado, são 2 anos de experiência mais 1 ano para adquirir estabilidade. Tá? E o de prazo indeterminado não tem o benefício da estabilidade. Então, é 1 ano de experiência, acabou a experiência, contrato por prazo indeterminado. Tá? Vai ser esse a natureza desse tipo de cargo que bem foda e realmente é a mudança mais drástica nessa vida aí dos concurseiros e a partir disso vocês já começam a imaginar caso seja aprovada desse jeito, tá, gente? Volto a dizer o que eu falei no início. Nós estamos com uma PEC que foi apresentada semana passada no Congresso. Até ela ser aprovada tem muito chão, muito chão. Minha estimativa, volto a dizer, final de 2021, 2022. Sendo otimista, tá? Ou melhor, pessimista, porque eu não gosto dessa emenda, né? Então, sendo pessimista, final de 2021 para 2022. Mas, sob a perspectiva do concurseiro, é um otimismo. Significa dizer que até lá, mantém-se o que tem hoje, mantém-se a situação que está e você tem a chance de estudar mais do que nunca para passar o mais rápido possível o seu concurso. Essa é uma das coisas que a gente vai falar no final, tá? Então, atenção para essas
alterações que nós acabamos de ver aqui, beleza? Quarto elemento fundamental que, se aprovada a proposta de emenda, vai sofrer mudança. Quarto elemento é esse aqui, ó, cargo de liderança e assessoramento. Pelo texto da Constituição e pelas demais regras que dizem respeito a esse cargo de liderança e assessoramento e pela exposição de motivos que está acoplada junto à PEC, o que dá para se compreender é que, ao alterar o inciso 5, deixa de existir função de confiança e os cargos em comissão, para existir apenas cargo de liderança e assessoramento, serão destinados à atribuição estratégica, gerencial ou técnica, tá? Então, ele vai eliminar esses dois para deixar apenas um instituto jurídico, tá? Um instituto jurídico. Aqui nós temos um pequeno problema, ao meu ver é um problema, é que o artigo 4º da emenda, esse artigo 4º é da emenda, tá, gente? Então, não é um texto que vai incorporar a Constituição Federal, é o texto da proposta da emenda que está fora das mudanças constitucionais. Ele é um texto explicativo, né? Ele diz o seguinte, ó, as funções de confiança, os cargos de comissão e as gratificações de caráter não permanente existentes na data de entrada em vigor dessa emenda à Constituição serão gradualmente, estão aqui, ó, serão gradualmente substituídos pelo cargo de liderança e assessoramento. Então, aqui no próprio texto da PEC, ele traz essa conversão. É como se eles fossem transformar todos gradualmente. Todos os cargos de função, confiança, cargo de comissão e gratificações de caráter não permanente vai transformando gradualmente em cargo de liderança e assessoramento. Onde é que está a minha preocupação? A minha preocupação está aqui no parágrafo único. Ó. Ficam mantidas as regras para ocupação e concessão em cargos em comissão, das funções de confiança e das gratificações, que se refere ao CAPT, conforme ato do chefe de cada poder, até efetiva substituição pelos cargos de liderança e assessoramento. Tá? Então não vai ser uma mudança da noite para o dia. Aprovou a PEC, vai fazendo uma mudança gradual. Mas o que é e quais são os critérios de definição deste cargo de liderança e assessoramento? Está aqui, ó, nos termos de ato de chefe de cada poder. Ou seja, cada chefe de poder vai ter aí a liberdade para definir quais serão os critérios para nomeação, quais são os critérios para exoneração desses cargos. Isso vai depender de regulamentação, de lei, e é possível que nós tenhamos aí um Frankenstein jurídico, onde cada chefe de poder adote um critério próprio para definição quais são os critérios para que uma pessoa possa exercer um cargo de liderança e assessoramento. Não sei o quanto isso é interessante, é salutar, tá? Até porque esse é um outro detalhe, né, que eu acabei não colocando aqui, eu coloquei. Não coloquei. Ah, coloquei aqui, ó. Que essa outra alteração aqui, ó. Parágrafo 18 do artigo 37. O artigo 37 hoje não tem o parágrafo 18, tá? Mas olha só o que ele fala. Ato do chefe de cada poder disporá sobre os critérios mínimos de acesso aos cargos de liderança e o assessoramento que se refere ao inciso 5 do CAPT sobre a sua exoneração. Cara, ele tirou praticamente a estatura constitucional da definição disso, porque a própria Constituição já trazia a definição do que era cargo, comissão e função de confiança, né? Tirou também de uma estatura legal e colocou para um nível de estatura regulamentar. Ato do chefe de cada poder. Ou seja, você vai ter ali uma norma secundária fazendo às vezes daquilo que hoje é feito pela Constituição. Me parece uma mudança muito perigosa e um excesso de autonomia para o chefe de cada poder, que pode colocar em risco a estabilidade dessas estruturas constitucionais que nós temos hoje no Brasil, tá? Então, também é uma mudança que eu tenho minhas reservas por conta dessa discricionariedade excessiva que poderá ocorrer. Acumulação remunerada do cargo público. Quinto ponto importante da reforma administrativa. Gente, aqui aconteceu uma coisa muito curiosa.
A acumulação de cargo público hoje no Brasil ela é vedada, ressalvadas algumas exceções, tá bom? Então, regra, é proibida a acumulação de cargo público remunerada, salvo nas hipóteses que estão previstas no inciso 16 e outras hipóteses na Constituição Federal, tá? E aí vocês vão lembrar, né? O inciso 16 vai trazer aí 2 cargos de professor, 2 cargo de professor com outro técnico científico e 2 cargos ou empregos na área da saúde, tá? Essa é a redação atual. A nova redação desmembrou isso, tá? E, diferentemente do que ocorria no inciso 16, onde a regra era a vedação da acumulação, a regra agora passa a ser a possibilidade de acumulação. Curioso isso, tá? E vocês vão entender o porquê a regra agora é a possibilidade de acumulação, como bem já está descrito na exposição de motivos nessa PEC. Então vamos lá, o inciso 16 passa a figurar com a seguinte redação: é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, inclusive a acumulação de cargos públicos, para os servidores ocupantes de cargo típico de Estado, mesmo durante o período do vínculo de experiência. Então, aqui no inciso 16, ele vai passar a ter essa redação com uma vedação para todo mundo? Não. A vedação aqui, meus queridos, é para ocupante de cargo público tipo de Estado. Nem no período de experiência o cara pode exercer essa função. Tá bom? A ideia aqui é que o ocupante do cargo típico de Estado, até pela função que ele exerce, seja de dedicação exclusiva. É isso que dá para compreender a partir do inciso 16 na sua nova redação. Aí veio o 16A. Não se aplica a limitação do inciso 16 ao exercício da docência ou de atividade própria de profissional da saúde, com profissão regulamentada por ocupante de cargo típico do Estado, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no artigo 39, inciso 7. Então, atenção! Titular do cargo típico de Estado não pode acumular cargo público, salvo 2 possibilidades: docência e saúde. Então, o ocupante de um cargo típico de Estado passa a ter uma vedação de acumulação, sendo permitidas essas 2 exceções, tá? Tá, Daniel, mas eu não entendi por que você falou que a regra agora é permitir acumulação. Por causa do inciso 16b. Se o inciso 16b for aprovado, olha o que ele diz. É autorizada a acumulação remunerada de cargos públicos para servidores não ocupantes de cargos típicos de Estado, quando houver compatibilidade de horários e não houver conflito de interesse, observado em qualquer caso disposto no artigo 39, caput, inciso 7. Ou seja, o que ele traz aqui é uma ideia de que o ocupante de um cargo típico de Estado, ele tem uma função mais importante, mais relevante, ele vai ter estabilidade, porém ele não terá tantas liberdades. Ele vai ter mais restrições por conta do seu nível e do seu grau de importância para a administração pública, tá? Os cargos que não são de atividades típicas do Estado, que são os cargos considerados aí os cargos de vínculo indeterminado, ou seja, por prazo indeterminado, que pelo que dá para entender vai ser a regra, contrato por prazo indeterminado deve ser a regra, esse cara vai poder acumular. Então, quem tem atividade típica de Estado não pode acumular, salvo professor e saúde, e quem não tem atividade típica de Estado vai poder acumular, normalmente, com qualquer outra função. Você veja que ele não trouxe nenhuma outra consideração aqui, salvo quando houver compatibilidade, se não houver compatibilidade de horário ou tiver conflito de interesse. Agora, tendo compatibilidade de horário e não tendo conflito de interesse, vai poder acumular o cargo tranquilamente. É o que dá para compreender disso aqui. Portanto, passa a se adotar uma regra de acumulação permitida no Brasil, tá? Com base nessas alterações que acabamos de verificar aqui. Beleza? Uma questão aqui interessante. Traz também um novo parágrafo para a regra do artigo 142, que é a regra que rege os militares, né, das Forças Armadas, quando ele diz que o militar da ativa poderá, na forma da lei, com prevalência da atividade militar e sem aplicação disposta no inciso 2, 3 do parágrafo 3º, ocupar cargo ou emprego de atividade própria de profissional de saúde e magistério. Então,
Antes, no texto atual da Constituição, não havia parágrafo 4º, mas o parágrafo 3º dizia que podia haver acumulação com o cargo da área da saúde, tá? O parágrafo 3º também foi alterado, eu não mencionei aqui porque não era o objetivo, mas o parágrafo 4º deixa claro que agora o militar da ativa, e esse artigo é das Forças Armadas, agora o militar da ativa poderá acumular o seu cargo com atividade da área de saúde ou magistério, obviamente com prevalência da atividade própria da área militar, tá? Então, é uma nova redação que vai ampliar a possibilidade dos militares. Como nós já temos visto aí várias críticas, né? Essa PEC não mexe em carreiras carreiras que talvez sejam a elite do serviço público no Brasil e traz algum tipo de benefício melhor para o militar, por exemplo, que é uma carreira que hoje está intimamente ligada e alinhada com o Poder Executivo nas políticas governamentais, razão pela qual eles receberam esse presentão aí. Beleza? Outra regra importante, o parágrafo 19 também não está no atual texto constitucional. O atual texto constitucional não tem esse parágrafo 19 no artigo 37. E aí, ele vai trazer essa regra. Ó. Se aprovada, obviamente, do jeito que está aqui, lei municipal poderá afastar o disposto no inciso 16 do CAPT, no caso de municípios com menos de 100 mil eleitores. Afastar o quê, gente? Afastar a proibição de acumular cargo público do inciso 16. Essa é a ideia, tá? Por que com municípios com menos de 100 mil eleitores? Porque a ideia é que município pequeno você aproveite melhor o servidor. Essa que é a ideia que ele dá aqui, tá? Então, só voltando para você não perder aqui, ó, inciso 16, vedada a realização de qualquer outra atividade. Então, esse inciso aqui, né, inciso 16, esse aqui, é que vai ser flexibilizado pelos municípios. Então, por isso que ele fala, lei municipal poderá afastar o disposto no inciso 16 do CAPT, no caso de municípios com menos de 100 mil eleitores. Município pequeno poderá flexibilizar essa regra, tá? Mais um ponto relevante da reforma administrativa, reserva de lei complementar. Então, tem uma extensa alteração aqui, com várias regras aplicáveis à administração pública que não serão reguladas a nível constitucional e foram reservadas à lei complementar. Então, nós vamos ter uma mudança profunda do artigo 39, criando tanto o 39 com a nova leitura e o 39A, e ele coloca aqui, ó, Lei Complementar Federal disporá sobre normas gerais de gestão de pessoa, política remuneratória, ocupação de cargo de liderança e assessoramento. Olha aqui. Lembra que eu falei? Que vai depender, vai ter que ter lei regulamentando isso aqui. Organização do posto de trabalho e serviço público, progressão e promoção, desenvolvimento e capacitação do servidor e duração máxima da jornada para fim de acumulação de atividade. Então, você já sabe que, aprovando a PEC do jeito que está, vai ter que vir uma lei complementar depois regulando isso. Então, mesmo a PEC se transformando em emenda constitucional, nós ainda teremos um prazo até que ela seja regulamentada. Velho, enquanto não é regulamentada, não pode ser exigida. Consegue perceber isso aqui? E você falando em desistir de estudar para concurso público porque tem uma PEC que foi protocolada semana passada. Tá de sacanagem, né, velho? Pelo amor de Deus. Se eu fosse você e eu estivesse no seu lugar, agora que eu estudaria mais do que nunca, eu entraria o mais rápido possível. A primeira porta que entrar, a primeira porta que abrir com as regras vigentes, eu entraria e garantia minha posição e meu lugar do jeito que está. Mas tem que entrar logo. Se tu ficar de mimimi, chorando, lamentando, passando o dia todo batendo boca com concurseiros sobre a reforma administrativa, velho, a reforma vai passar e você não vai passar. Então cuidado com isso, tá? Depois mais dispositivos falando sobre a regulamentação dessas regras, né? Então, aqui, além da União legislar mediante uma lei complementar federal trazendo as regras gerais, ele traz aqui outras hipóteses dos entes federativos legislarem, inclusive enquanto a União não legisla sobre este tema, tá? E meio que aqui nesses parágrafos do artigo 39, ele aplicou aquelas regrinhas das competências concorrentes que nós conhecemos lá do texto constitucional, ok? E ele traz aqui a grande
proteção das carreiras que já estão bem estruturadas no Brasil hoje, né? O disposto no caput não se aplica aos membros de instituições e carreiras disciplinadas por lei complementar específica prevista nessa Constituição. Então, aquelas carreiras que já têm lei complementar específica não serão afetadas por essa nova lei complementar regulamentadora. Essa seria a ideia, tá? Queridos, artigo 39A não existe hoje, mas na PEC ele existirá com um regime jurídico de pessoal novo, tá? Então, nós sabemos que o artigo 39 hoje encontra, inclusive, com seu caput suspenso por uma DIN. A ideia aqui é substituir ele por esse dispositivo. Então, ele ficaria assim: a União, os Estados, o DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de pessoal que compreenderá. Então, a Constituição Federal traz no seu texto aqui agora parâmetros que deverão ser de observância obrigatória para todos os entes federativos, caso a PEC seja aprovada assim, tá? Vale aqui ressaltar que nem sempre a PEC é aprovada assim. A exemplo da reforma da Previdência. A Previdência dos Servidores Públicos, lá no artigo 40, aquela voluntária, a que ficou aprovada só mexeu com a União e deixou para os estados e municípios a autonomia para legislar sobre a regra deles. Então, pode haver uma mudança aqui. E essa mudança aqui pode fazer o quê? Essa mudança pode vir e tirar estado, pode tirar DF, pode tirar município. Ninguém sabe. Então, temos que ter bastante cuidado de não achar que do jeito que está aqui vai ser aprovado. Tem muita água para rolar, lembre-se disso. Tá? Mas, do jeito que está aqui na PEC, esse regime jurídico de pessoal vai compreender vínculo de experiência como etapa do concurso, então aqui é regra para todos os entes federativos. Tá? Vínculo por prazo determinado, que é aquele vínculo que nós já comentamos, cargo com vínculo por prazo indeterminado e cargo tipo de Estado. Essa regra, então, e a criação desses vínculos são para todos. E o cargo de liderança e assessoramento. Todos os entes federativos estão vinculados a essa norma constitucional, caso a PEC seja aprovada do jeito que está aqui. Então, isso já é para responder aquela pergunta. Daniel, e no meu município vai acontecer o quê? E no meu estado vai acontecer o quê? Está aqui a Constituição. Se for reformada e alterada por esta PEC, vai vir desse jeito aqui. Beleza? Os critérios para definição de cargos típicos de Estado serão estabelecidos em lei complementar federal. Como eu já tinha falado para vocês lá atrás, e esse aqui é um ponto também extremamente sensível, você tira da estatura constitucional a definição do que é este cargo típico de Estado e joga para um status infraconstitucional. Ainda que por uma lei complementar federal. Ele fica muito sujeito aí às variações políticas do nosso Congresso Nacional, que infelizmente são muitas, como nós temos visto e assistido de camarote nos últimos anos. Tá? Aí ele vai trazer aqui a regra também dos servidores públicos com prazo determinado, definindo quais são as atividades, tá? Que nós já falamos também. E oitavo tópico, aposentadoria. Esta regra aqui, ela tá criando um novo artigo, que é o 40A. Tá? O artigo 40A, ele vai trazer uma definição do regime jurídico de aposentadoria que deve ser utilizado para cada um dos regimes dos vínculos novos. Então, olha só. Para fins de determinação do vínculo previdenciário dos servidores públicos, são assegurados de regime próprio de previdência social, então ele vai manter aqui o regime próprio de previdência social. Para quem? Quem tem regime próprio de previdência social? Servidor com vínculo de experiência, servidor em cargo com vínculo por prazo indeterminado ou cargo típico de Estado. Ponto. Essa galera tem um regime próprio de previdência. E passa a se adotar de forma expressa agora aqui, ó, de forma muito mais expressa, regime geral de previdência no artigo 40A. Quem vai ter o regime geral de previdência social? Os agentes públicos a que se refere o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição. Aqui, gente, o artigo 40, parágrafo 13, ele traz os cargos de comissão, aqueles que exercem especificamente cargo de comissão, exclusivamente, né, o cargo de comissão, ou outro cargo temporário, mandato eletivo ou emprego público. Tá? Como alguns desses vão ser extintos, como o cargo de comissão, então, esse parágrafo
13, ele provavelmente também vai sofrer essa pequena mudançazinha ali. Mas é isso que ele quer dizer. Servidores com vínculo por prazo determinado. Então, servidor com vínculo por prazo determinado, regime geral de previdência social. Tá? E os servidores admitidos exclusivamente para cargo de liderança e assessoramento. Então, caso o servidor ocupe o cargo de liderança e assessoramento exclusivamente, sem ter o vínculo com prazo indeterminado com a administração pública, ele também vai ter o regime geral de previdência social. Tá? Meio que agora ele estruturou melhor essa divisão com base nos novos vínculos que foram criados. Ok? E aí no artigo 9º ele traz a possibilidade aqui ainda sobre a aposentadoria de que a União, os Estados, DF e os municípios poderão optar por vincular por meio de lei complementar publicada no prazo de 2 anos, então é um prazo que os entes têm para publicar, contada a data de entrada em vigor dessa emenda, os servidores que vierem a ser admitidos para cargo com vínculo por prazo indeterminado, nos termos do inciso 3, inclusive durante o vínculo de experiência, ao regime geral de previdência social em caráter retratável. Então, este artigo da emenda diz que os entes federativos poderão optar por vincular, por meio de lei complementar, os servidores dos cargos por prazo indeterminado ao regime geral de previdência. Então, olha que surreal, velho, que os caras estão permitindo aqui. E na exposição de motivos da PEC, o governo deixa muito claro que a intenção é diminuir os custos para os cofres públicos. Enfim, não sei se o impacto é tão relevante assim como eles dizem que é, até porque nós vivemos um período de demonização do servidor público no Brasil, né? Como se todo o problema financeiro que o Brasil tivesse fosse culpa da administração pública e não tem nada a ver com isso. Tá? Existe um buraco muito maior, muito mais perigoso, que é o da corrupção que estão nos poderes, do que simplesmente a aposentadoria de servidor. Mas essa é uma possibilidade que ele traz aqui. Tá? Criar um regime, colocar os servidores dentro do regime geral de previdência. Ok? E a estabilidade, cara, a regra que está mexendo com o coração da galera. Temos que ter bastante cuidado ao interpretar a nova redação. Na redação atual, estabilidade de 3 anos para todos aqueles titulares de cargo de provimento efetivo no Brasil. Na nova redação vinda com a PEC, adquire estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, então, se o cara terminou o vínculo de experiência, permanecer por 1 ano, tá vendo aqui? Em efetivo exercício em cargo típico de Estado. Então aqui são os pontos-chave. Após o vínculo de experiência, 1 ano para quem é cargo típico de Estado. Pronto. Só terá estabilidade no Brasil a partir desta nova emenda quem for titular de um cargo típico de Estado. Se você for titular de um cargo de vínculo por prazo indeterminado, você não terá direito à estabilidade. É o texto que está previsto na nova redação do artigo 41. E aí ele traz aqui no parágrafo 1º. O servidor público estável, ocupante do cargo típico de Estado, só perderá o cargo. Então ele vai manter as regras de perda do cargo, ele fez pequenas alterações, mas basicamente sentença judicial, PAD e avaliação periódica. Concluo pelo PAD que não houve alteração, por isso que tem essas bolinhas aqui. Significa dizer que no texto dessa nova PEC não tem alteração do inciso 2, ou seja, o inciso 2 mantém. Tá? Mas como teve alteração da redação do inciso 1 e 3, fica esse novo texto aí. Portanto, queridos, para tirar dúvidas de todos vocês que me mandaram perguntas, o que acontece com a estabilidade? A partir do texto da nova emenda, caso ela seja aprovada nesses termos, só terá estabilidade quem for titular de um cargo típico de Estado. Quando ele vai adquirir a estabilidade? Fica 2 anos com experiência, cumpre mais 1 ano depois do prazo de experiência de exercício, totalizando aqui os 3 anos que nós já temos hoje no Brasil como estabilidade. A partir daqui ele vai ter estabilidade com as mesmas garantias que os servidores atualmente têm no Brasil. O grande prejuízo que essa nova redação traz é tirar o direito à estabilidade daqueles que são titulares de cargo com vínculo por prazo indeterminado, tá? Que não são os de cargo típico de Estado, que possivelmente serão aqueles que vão exercer atividades administrativas e técnicas no âmbito dos órgãos públicos, que não representam a atividade fim do órgão.
né? Eu acho que vai ser o grande diferencial entre aquilo que vai ser considerado cargo típico de Estado e o que não vai ser. Tudo vai depender de uma lei para isso acontecer. Essa lei não existe ainda, portanto, o que nós temos hoje são conjecturas com base nos estudos e no conhecimento do direito administrativo que nós temos atualmente no nosso país. Tá? Mas fica claro a partir daqui que com essa PEC a estabilidade passa a existir apenas para cargo típico de Estado. Então, cuidado para não defender coisa idiota. Então, estou vendo muita gente falando, acabou a estabilidade, acabou a estabilidade. Não, não acabou a estabilidade. A estabilidade vai continuar existindo, mas não para todos. Então, é aqui que é o ponto que deve ser brigado. E o foda das pessoas não entenderem ou não conhecerem aquilo que está sendo proposto faz com que elas lutem por aquilo que não deve ser lutado. Então fica lutando errado, fica lutando de igual idiota por coisas que não é o que deve ser lutado de verdade. Tá? Então, o ideal seria manter a regra, que é o que eu acredito que o Congresso tem o poder de barrar, né? Manter a regra de estabilidade para todos os que têm vínculo por prazo indeterminado e para aqueles que ocuparem um cargo tipo de Estado. A minha opinião é que deveria se manter dessa forma para evitar que haja interferência política demasiada no exercício dessas atribuições. Tá bom? Aí aqui ele vai trazer também uma cláusula de reserva legal, onde ele vai regulamentar essas coisas para aquisição da estabilidade. E uma regra curiosa, como se isso aqui fosse dúvida no nosso país, mas por ela estar prevista nessa nova PEC, a impressão que eu tenho é que quem governa no Brasil hoje realmente tem dúvida sobre isso. Mas, é vedado o desligamento dos servidores de que trata o artigo 39A, caput, inciso 1 a 4, por motivação política partidária. Eu até escrevi no Twitter hoje, né? E porventura, algum momento isso aí é possível no Brasil hoje? Óbvio que não, né? Você desligar alguém por motivação política ou partidária é inconstitucional. No caso aqui dos incisos 1 a 4, nós temos, só para deixar redondinho aqui, deixa eu só pegar aqui, inciso 1 a 4, parará, cadê? Aqui, inciso 1 a 4, esse aqui é do artigo 39A, tá? Inciso 1 a 4, quem que ele se refere aqui a esse desligamento, proibindo desligamento por motivação política ou partidária? Aqueles que estão no vínculo de experiência como etapa do concurso, vínculo por prazo determinado, cargo de vínculo por prazo indeterminado e cargo tipo de Estado. Ou seja, desde quando pode excluir esses caras por motivação política ou partidária? Nunca. Tá? Você pode excluir hoje, por exemplo, motivação política ou partidária, um cargo em comissão, porque cargo em comissão é livre exoneração, livre nomeação, livre exoneração. Você não precisa motivar. Só vai lá e tira o cara, não tem problema nenhum. Hoje, por exemplo, o presidente da República foi lá e tirou o ministro de Estado que é contrário a ele, ou seja, tem motivações político-partidárias. Pode tirar, não tem nenhum problema nisso aqui, é legitimidade do presidente. Agora, tirar o cara ou desligar o cara que fez concurso, entrou para a administração pública por uma motivação político-partidária, isso é inconstitucional já hoje. Então, é uma regra redundante dentro daquilo que já existe, mas, pelo fato de estar previsto nessa PEC, a impressão que eu tenho é que eles acham que pode fazer isso. Tá? Eu acho que é isso. Ou então, é aquela gordurinha que eles colocaram para dar aquela queimada junto com o Congresso Nacional, passar as coisas mais importantes e tirar essas besteirinhas aí. Tá? Enfim, tá aí a regra da estabilidade. Ok? E aí, no artigo 173 do parágrafo 7º da Constituição, o novo texto, esse texto não existe atualmente na Constituição Federal, mas o novo texto proibindo, né? Ele fala aqui, é nula a concessão de estabilidade no emprego ou de proteção contra a despedida para empregados de empresas públicas, sociedade de economia mista e das subsidiárias dessas empresas, sociedades do meio de negociação, coletivo. Ou seja, não dá para conceder estabilidade para quem é seletista na administração pública. Essa é a regra que ele traz aqui. Mais esse aqui é o penúltimo elemento importante, o penúltimo tópico da reforma administrativa que eu queria compartilhar com vocês. Né? Aqui ele vai trazer algumas mudanças na distribuição de competências. Tá? Então, ele revoga, por exemplo, nessa competência do Congresso Nacional, a proposta da emenda revoga a competência do Congresso Nacional para criar e extinguir os ministérios e órgãos da administração pública. E por que a PEC propõe
é a revogação do inciso 11, para colocar essas atribuições do rol de atribuições do presidente por meio de decreto. Então isso aqui é extremamente perigoso. Por que é perigoso? Porque hoje, do jeito que está, o inciso 11, ele está no artigo 48. Ou seja, criação e extinção de ministérios depende de lei, é aprovado pelo Congresso Nacional mediante sanção do presidente. Então o presidente vai concordar ou não. Tá? A proposta do presidente é para tirar isso do Congresso e deixar tudo na mão do presidente. O presidente não depende do Congresso. Muito perigoso. É aquele tipo de reforma proposta pelo presidente que revela de forma muito sutil uma espécie de constitucionalismo abusivo. Que é exatamente quando o governante propõe alterações da Constituição em benefício próprio, para aumentar o seu próprio poder. Esse é um fenômeno que está crescendo no mundo. E agora nós estamos vendo a olhos vistos aqui no Brasil com essa proposta, tá? Então, acho muito temerário essa revogação aqui. Outra alteração, também na atribuição, com base nessa alteração nas competências do presidente, né? Criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função pública, observado que dispõe o artigo 84, caput, nos incisos 6, a linha B, E e F. Então, veja a proposta do artigo 84. Aqui no 88 ele vai colocar isso aqui tudo para o presidente. Né? Lei disciplinará sobre criação e extinção de ministério e órgão de administração pública, observado o disposto no artigo 61, parágrafo 1º. E agora a gente vai ver o que vai acontecer no inciso 6. Gente, o inciso 6 do artigo 84 é aquele inciso que, do rol de competência do presidente, mediante decreto autônomo. Ou seja, o presidente vai lá, edita um decreto quando ele quiser, na forma que ele quiser, dentro das regras do inciso 6. Tá? O texto hoje traz a linha A e a linha B bem chutinho. Prevê a possibilidade do presidente dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgão público. Então, limita aqui a autonomia do presidente. Né? Bem como extinção de função ou cargo público quando vago. Então, dá para o presidente uma autonomia, mas não tanto. Olha a proposta que o presidente fez para o Congresso Nacional. Inciso 6, nova redação. Quando não implicar aumento de despesa, dispor por meio de decreto sobre organização e funcionamento da administração pública federal. Então aqui manteve só com uma reorganização do texto, mas manteve a mesma regra. E a linha B, extinção de cargos públicos efetivos vagos. Tá? Aqui também já tinha essa possibilidade. E aí começa agora a ampliação das competências. Acompanha comigo. Cargos de ministro de Estado, extinção de cargos de ministro de Estado, cargos de comissão, cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de caráter não permanente, ocupados ou vagos. Então, já amplia um pouco mais aqui o rol de atribuições. A linha C, criação, fusão, transformação e extinção de ministérios e de órgãos diretamente subordinados ao presidente da República, observado o disposto no artigo 88. Então, por lei, o Congresso cria, mas o presidente quer ter o poder por meio de decreto de mexer nos ministérios. D. Extinção, transformação e fusão da entidade de administração pública autárquica e fundacional. Extremamente sensível esse ponto, porque hoje depende de lei e o presidente quer ter autonomia para fazer isso quando ele bem entender. Nós sabemos o que se faz com esses entes da administração pública autárquica e fundacional. Nós sabemos o quanto a direção dessas entidades se torna moeda de troca no jogo político brasileiro, então acho isso aqui extremamente perigoso. E a letra E, transformação de cargo público efetivo, vago, cargo de ministro de Estado, cargo em comissão e cargo em liderança e assessoramento, função de confiança e gratificação de caráter não permanente, vago ou ocupado, desde que seja mantida a natureza do vínculo que trata o artigo 39A. Então, ao invés de depender do Congresso Nacional para fazer essas mudanças, o presidente faria de forma autônoma através de decreto. E a linha F, alteração e reorganização de cargos públicos efetivos do Poder Executivo Federal e suas atribuições, desde que não implique alteração ou suspensão da estrutura da carreira ou alteração da remuneração dos requisitos de ingresso no cargo da natureza do vínculo. Eu acho que é um excesso de autonomia para o presidente da República aqui. Como nós sabemos, nós estamos num Estado republicano. Numa república existem sistemas que limitam a atuação do governante, mais especificamente o presidente da República. E, portanto, a proposta como ela está sendo encaminhada representa um aumento da autonomia do chefe do Executivo
de forma desnecessária. Vai tirar a atribuição do Congresso como órgão legitimamente eleito, com representantes do povo, representantes dos entes federativos, como órgão parte do processo legislativo e colocar toda essa atribuição na mão do presidente. Isso aqui, para mim, é extremamente perigoso e me revela uma intenção um pouco abusiva dessa proposta, tá? Depois é também uma mudança no artigo 84, prover os cargos públicos federais, então tira o extinguir ficou só para o Congresso. E também algumas mudanças aqui nos parágrafos. Sai aquele parágrafo único do artigo 84 e entram 3 parágrafos. O parágrafo primeiro vai reproduzir o 84, no que tange às delegações. O parágrafo segundo, ele já vai trazer mais autonomia. A transformação de cargo vagos aqui se refere à linha aí do inciso 6 do caput, poderá ocorrer na hipótese de cargo típico de Estado dentro da mesma carreira. Então aqui ele traz essa possibilidade de transformação de cargo, ainda que o cargo seja típico de Estado. E o disposto na linha F do inciso 6 do caput não se aplica a cargo típico de Estado. Então ele vai trazer 2 regrinhas para os cargos típico de Estado. Tá? E para fechar a nossa análise da reforma administrativa, regras de transição. Essas regras de transição são para acalmar o coração de quem já está no serviço público hoje. Tá? Então, quem já é servidor público hoje, investido em cargo efetivo, até a data em vigor do regime jurídico de que trata o artigo 39A, é garantido o regime jurídico atual. Então, estabilidade e demais direitos previstos na Constituição. Tá bom? Então, não muda para quem já está no serviço público. Essa é a primeira regra de transição. Tá? Segunda regra de transição que eu quero mencionar, eu já falei dela, mas vou repetir. Função de confiança, cargo e comissão e gratificações de caráter não permanente, todas serão gradualmente substituídos pelos cargos de liderança e assessoramento. Essa é uma outra regra de transição prevista no texto da emenda. E a terceira regra de transição que eu quero compartilhar é a regra as regras de acumulação de cargo público. Então, se por um lado hoje existem as possibilidades e regras de acumulação, para aqueles que já são servidor permanecem regidos por esta regra aqui. Tá? Aqueles que vão entrar depois de entrada em vigor dessa emenda, caso essa regra permaneça, é que vão entrar sob outro regime de acumulação de cargos públicos. Para fechar agora esse vídeo, ficou um vídeo extenso porque eu queria trazer realmente a detalhe, queria trazer para vocês um conjunto de informações mais substancial para você discutir com mais clareza, para você conversar com as pessoas sobre os temas. Nenhuma opinião que eu coloquei aqui são opiniões fechadas, são opiniões, na verdade, para nós discutirmos, mas quem vai discutir mesmo é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional discutindo, ele deve interferir de alguma forma, deixar ali a sua marca nessa proposta de emenda enviada pelo Presidente da República, da chamada reforma administrativa. Tá? Enfim, primeiro, espero que as minhas informações tenham te dado mais clareza e conhecimento, informação acerca do que está rolando. Eu vi muita gente desesperada no dia que a emenda foi protocolada lá na Câmara, a proposta de emenda foi protocolada na Câmara, muita gente, e agora, Daniel, o que vai acontecer? Vocês mesmos não dão tempo para a galera que estudar para te dar uma informação massa, velho. Então vocês têm que ter um pouco mais de bom senso em preservação a vocês mesmos. E aí eu vi um monte de gente falando um monte de merda na internet sobre aquilo que achava que estava acontecendo e que na verdade não é o que está acontecendo. Então nós devemos lutar as lutas certas. Putz, Daniel, eu não gosto dessa regra que tira a estabilidade dos cargos por prazo indeterminado. Beleza, então a questão não é que acabou a estabilidade continua existindo, mas eu quero que ela também continue existindo para o cargo por prazo indeterminado, para que possa realmente manter essa estrutura de estabilidade conforme nós temos hoje no Brasil. Pronto, eu estou lutando pela coisa certa e não simplesmente ficar hashtag estabilidade sim, como assim? Tem estabilidade, está aqui a estabilidade prevista, como assim? Então, é importante você lutar pela luta certa sem ficar vomitando besteira pela internet, tá? Então, meu objetivo era esse aí, por isso que eu fiz um vídeo com muito mais informações de ordem técnica e constitucional para você realmente estar nutrido acerca desse ponto. Segunda coisa que eu quero falar para a gente finalizar esse vídeo aqui no meu canal do YouTube. Cara,
Se depois de você ver tudo isso aqui, você achar que tudo vai ser aprovado do jeito que tá, e você olhar para você no espelho e falar, velho, esse negócio de concurso público é uma merda mesmo, eu não quero mais isso, ponto. Vaza. Vai fazer outra coisa na vida. Tem um monte de coisa para você fazer na vida e dá para você ganhar dinheiro e dá para viver. Concurso público não é a única forma de trabalho do Brasil. Tá? Então, vaza. Para de estudar e vai fazer outra coisa na sua vida. Daniel, eu ainda acredito que o concurso público ainda é uma vantagem, mesmo com todas as alterações. Ótimo, então estuda. Estuda, passa no concurso, mesmo com todas essas alterações. Você acredita que vai ficar valendo a pena ainda ser um servidor público? Estude. Acabou. A escolha é tua. A escolha é sua. Ok? Agora, meu brother, de coração, se eu estivesse no seu lugar e o meu sonho fosse passar no concurso público, antes de sofrer, antes de chutar o balde, antes de achar que tudo está perdido, antes de achar que o mundo acabou, antes de achar todas as merdas que vocês estão achando, eu teria primeiro, colocaria o pé no chão e a minha consciência de que, velho, tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para acontecer ainda antes disso aqui ser aprovado. Nós não sabemos quando vai ser aprovado, nós nem sabemos se ela vai ser aprovada, nós nem sabemos o texto final que vai vigorar. Então, antes de você jogar fora o teu sonho, pensa nisso. Porque se não mudar, ou se ficar até melhor do que o que nós temos hoje, você vai se arrepender amargamente lá na frente de não ter continuado estudando por causa desse piriri que você deu agora, dessa diarreia mental de que agora ficou tudo uma merda. Entendeu? Então, coloca a mão na consciência, respira fundo e sai desse movimento idiota e coletivo de concurseiro que tem medo de estudar, que não quer mais estudar e fica tentando convencer todo mundo que não vale mais a pena estudar para o concurso. Esse movimento não é novo, não é de hoje. Desde sempre, e aqui no meu canal do YouTube você vai ver sempre essa galera desocupada passando por aqui. Ah, concurso público não vale a pena, é tudo vaga comprada. Ah, eu passei e nunca fui nomeado. Ah, concurso público não presta. Tem um monte de gente que acha que é uma merda, mas não tem coragem de assumir que não quer mais isso e fica aqui enchendo o saco. Véi, olha quantas vezes as pessoas perderam a esperança de que o concurso ia acabar. Olha quantas vezes você ficou com medo de não ter mais prova. Olha quantas vezes você achou que tudo ia ficar uma merda. E até hoje continua sendo uma das melhores formas de se trabalhar no Brasil. Inclusive, na minha opinião, o concurso público é uma das formas mais democráticas que existem de exercer uma atribuição profissional no nosso país. Então, cara, se você acredita que esse é um bom sonho e é um bom projeto, coloca o tapador de ouvido, meu brother, e vai estudar. Vá estudar. Para de perder o teu tempo com coisas inúteis. Para de perder o teu tempo com um debatezinho que não vai te levar a nada. Para de perder o teu tempo preocupado com coisas que sequer aconteceram. Vai estudar. Assistir o vídeo, investir 1 hora da sua vida agora, assistir o vídeo, pronto, agora eu sei o que está rolando. Pronto, acabou. Segue o barco. Acabou. Vai estudar. Vai estudar. Na melhor das hipóteses, você passa antes dessa PEC ser aprovada, caso ela seja aprovada. E se tu passar antes, você não pega nada disso aqui que você acha que é ruim. Agora, você acha que tu vai passar antes de mimimi? Você acha que tu vai passar antes reclamando da vida, reclamando que ficou tudo uma merda? Você acha que realmente esse é o caminho que você precisa percorrer? Então, meu brother, se você quer passar no concurso público, estude mais do que nunca. Quanto antes você passar, melhores serão as regras que você vai usufruir. Beleza? E segundo, cara, se tu chegar à conclusão de que concurso não é mais pra você, vaza, velho. Faça algo de bom por você. Vaza. Mas não atrapalhe a vida de quem ainda sonha com isso não, cara. Você não sabe o mal que você faz quando você vem e vomita aquilo que você está sentindo para os outros. Você abala o sonho dos outros. Não é o meu não, porque o meu é outra coisa que não tem nada a ver com você. O que você acha que você deixa de achar não faz diferença. Mas o sonho das pessoas que querem passar no concurso público, que vem nisso, a chance de mudar de vida, é abalado quando você fala merda porque você perdeu a esperança no teu sonho. Então, brother, um exercício prático para você. Se não tem nada de bom para falar, cala a sua boca e vai meditar.
vai respirar fundo, vai fazer uma caminhada e vai ressignificar o teu propósito de vida. Mas deixa cada um correr atrás do seu sonho. Porque eu sei daqueles que assistiram esse vídeo, muitos vão continuar lutando e muitos vão desistir. O meu desejo é que todos vocês tenham sucesso e vivam felizes e alcancem aquilo que querem. Aqueles que desistirem do concurso, você não é melhor nem pior, apenas segue em paz o teu caminho. E aqueles que continuarem sonhando com concurso público e acreditam que vale a pena continuar lutando por ele, continue lutando. A sua luta se chama estudar. Não ficar gastando o teu tempo com discussãozinha em grupo do WhatsApp ou nas redes sociais. Isso é acessório. O principal é bunda na cadeira, foco no objetivo e rumo à aprovação. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se você curtiu, deixa o seu like aqui neste vídeo. Se você puder ajudar o meu trabalho a alcançar mais pessoas, compartilhe nas redes sociais, pode me marcar. Vai ser um prazer imenso estar sempre acompanhando e trazendo conteúdo para vocês. Beijo no coração, tamo junto e bora vencer, galera.